Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Oi, gente! Olá, você... Eu não sei se o Léo já colocou alguma coisa antes aqui, porque o Léo é desses, né? O Panda só falou besteira. Então, vou dar um oi pra vocês. Boas-vindas a você que tá ouvindo mais esse episódio do Love the Problem. Um episódio hoje, talvez diferente daqueles que a gente vive falando que a gente só sai abrindo porta, assim. Então, provavelmente é um que a gente vai puxar esse assunto. Eu gostaria muito de conversar com vocês, inclusive, sobre isso, além aqui do podcast, né? Então, não esqueçam da gente lá no Telegram, comunidade, @LoveTheProblem. Vamos falar sobre isso lá na comunidade, ou no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem. Eu tenho aqui um sentimento que eu tô com uma convidada muito especial e ela é cheia de referências. Então, todo sentimento aqui que eu vou ter que anotar várias referências pra esse episódio. Então, as referências vão estar lá no nosso backstage, no k21.link/LoveTheProblem, lá no cardzinho do episódio e tudo mais. Porque hoje é dia de aula, porque ela é professora, então tem um pouco de aula nisso tudo. Além de ser uma grande amiga. Então, bem-vinda, Cynthia Hanzi. Bem-vinda ao Love the Problem. Muito obrigada pelo convite também. Muito legal estar aqui contigo para bater esse papo. Adorei a proposta. Amo um podcast. Espero poder contribuir aí com essas aberturas de portas. E o fato é esse, eu sou professora faz tempo demais, eu acho, e acabo sempre sendo muito explicativa, muito aulinha e muito citando muita coisa. Ficar na academia há muito tempo faz isso com as pessoas. Se eu estiver sendo chata, é só me avisar. A galera daqui ama uma referência. Então eu acho que alguém pode gostar de mim. É isso. Você vai ver só, vai gerar um monte de livro no backlog da galera. A galera sempre comenta. Massa. A galera ama essas referências que surgem aqui. Eu acho que essa é uma parada massa do Love the Problem, assim. Os episódios que eu acho mais legais são aqueles que a gente fecha pouco, como se a gente tivesse certeza das coisas, assim, né? Eu gosto muito desses episódios que a gente começa a abrir e dar possibilidades, mostrar que existe um universo sobre o tema que a gente tá falando, além daquelas nossas próprias perspectivas individuais, assim, né? E o meu sentimento é que o episódio de hoje vai ser um desses. Porque, né, se alguém tá tendo certeza de muita coisa hoje em dia, pode desconfiar dessa pessoa que ela tá com algum problema sério. É isso. Eu não sei que pedacinho do mundo que é tão linear assim que a pessoa tem tanta certeza, né? Então... Olha, eu também não sei, queria estar lá, porque deve ser bem mais confortável, né? Mas tá, antes de a gente começar a falar o que a gente vai falar, Cynthia, quem é você? Quem é você na fila do pão? Quem é a Cynthia na fila do pão? A Cynthia é uma blumenauense, provinciana, do interior do estado de Santa Catarina, que adora aprender e não para quieta na cadeira. Já tá um pouco cansada de algumas coisas, mas nunca perde esperança. Gosta do que faz, apesar de que às vezes não consegue fazer o que gostaria. Acho que aprender é a coisa que mais me atrai. E isso me atrai não só nessa parte de academia, que eu gosto muito, sempre fui muito feliz com isso, mas também com todas as outras coisas que não estão ali, mas que fazem parte da vida da gente. Eu gosto de estar com as pessoas. Estar com as pessoas é aprender sempre, né? É só estar atento e você tá sempre aprendendo. E eu gosto de usar o que eu aprendo, o máximo que eu posso. Então eu sou também, me vejo assim, às vezes meio num laboratório, assim, sempre fazendo experiências, né? E as minhas maiores cobaias são os meus alunos. Mas pelos feedbacks que eu recebo, eu acho que eu até sou uma boa cientista. Minhas experiências geralmente funcionam de alguma forma, assim, pro bem do outro, não só pra minha curiosidade. Isso é bom. E você tá sempre envolvido com várias coisas, né? Vários projetos, desde o TEDx e tudo mais. Ah, sim, eu sou, então, é coisa de não parar na cadeira, né? É TEDx, é projeto Rondon, é projeto focado em networking feminino, é projeto focado em conexões entre marcas, e tudo que tiver de envolver pessoas, aprender coisas e que eu puder participar, eu super curto. Então, tô sempre metida em algum projeto e geralmente não sozinha, porque sozinha é muito sem graça, né? E aí buscando sempre gente que tem essa vontade também de aprender coisas, é onde eu me sinto confortável. Muito bom. Tá vendo? Vocês entendem por que eu trouxe a Cynthia pra gente conversar aqui hoje? É por causa disso. Além dela ser uma grande amiga há muito tempo, então tô em casa. É a mesma coisa se eu tivesse sentado no sofá de casa. Literalmente, a gente poderia estar gravando. Poderia. Inclusive, esse episódio aqui no sofá de casa. Com certeza. Com os cachorros correndo ao redor, Bumi correndo do lado, Tomilho do outro. Com certeza, a gente podia estar falando isso. Sim, um cafezinho recém-passado, feito pelo Panda. Exato, acho que eu cometi um grande erro nessa gravação, mas tudo bem. Vamos seguir com essa, vamos deixar pra outro momento.
E eu trouxe a Cíntia aqui pra gente falar de um assunto que tá começando a aparecer pra mim. Ele não é um assunto novo, e ele é um assunto atemporal, inclusive, né? Porém, ele tem começado a surgir nas conversas que eu tenho e tudo mais, que é sobre o futuro do trabalho. Eu digo que é atemporal porque o significado de futuro do trabalho foi mudando com o passar das décadas, assim, né? E a gente passou por algumas dessas revoluções, daí a galera, sei lá, coloca isso em alguns lugares, tipo Revolução Industrial, né? A quarta Revolução Industrial, Internet das Coisas, esses breakthrough tecnológicos que a gente foi vivendo com o passar dos anos e que eles estão cada vez mais curtos no ciclo, assim, né? Antes as coisas aconteciam num tempo mais passado, agora tá cada vez mais curto e tudo mais. E é isso, a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, porque a gente aqui no Love the Problem, a gente fala muito sobre a pessoa que é trabalhador do conhecimento, né? Que a gente já entende como um pedaço do trabalho do futuro, tirando a galera que vive no trabalho linear, industrial, que seja mais conhecido e certo, assim. A gente fala desse trabalho do século XXI. Até por isso que é o nome da K21 é exatamente isso, né? Que era pra ser Knowledge, começou como Knowledge 21, que era exatamente sobre o conhecimento do trabalhador de conhecimento do século XXI, assim. Mas já é um futuro diferente, né? O que tá por vir, assim, o que tá emergindo. Eu acho que é um caminho de futurologia, assim, né? Da gente pensar do que tá pra acontecer, mas ele não significa que é necessariamente futurístico naquela característica, tipo, hipertecnológica só, que a gente tá falando só de coisas materiais que tem uma visão de algo que a gente tá na imaginação ainda, assim, né? Tipo, carro voador, né? Sabe aquela cena de desenhos de... Jetsons. E tipo, que foi feito em 1930, que a pessoa imaginou que seria assim, tipo, acho que a gente já passou desse ponto, né? Logicamente, no papo a gente deve passar por coisas nesse sentido, assim, mas eu acho que vai muito, muito além. E a conversa tem essa ideia de a gente explorar um pouquinho sobre o que é isso, o que é o futuro do trabalho, o que significa isso, pra onde a gente vai, né, como humanidade nesse recorte, sei lá, trabalho, negócios, enfim. Pergunta de $1 milhão. Pra onde a gente vai com esse trem? Então, vou começar, talvez, com o clichê dos últimos 2 anos, que é a pandemia, né? Acho que a gente falou disso aqui 1 zilhão de vezes, todo lugar as pessoas falam disso e continuam falando disso, porque eu acho que foi uma dos cenários de incertezas que pegou o mundo inteiro, né? Ou pelo menos impactou o mundo inteiro. Que a gente tem várias coisas como essa que acontecem em locais do mundo que não são tão valorizados, que a gente não coloca isso na mídia, isso vem acontecendo e a gente simplesmente ignora pelo fato de que é local, assim, né? Mas isso impactou de fato o mundo inteiro, assim. E fez com que todos esses movimentos de organização de trabalho mudassem de uma hora para outra, de forma super abrupta, sem de fato mexer na questão dos paradigmas das pessoas que estão dentro daquele trabalho. Então a gente acabou olhando para a pandemia por um viés local tecnológico, no máximo demográfico do fato de que a gente está considerando que pessoas não estão mais no mesmo lugar, assim. E eu acho que essa é uma visão limitada do que aconteceu nesses últimos anos e que representa para mim um tanto dessa leitura do futuro do trabalho, assim. O futuro do trabalho é um tanto dessa incerteza que a gente viveu nesses últimos anos e que a gente ainda, mesmo tendo vivido, a gente não conseguiu mudar esse paradigma, né? Falei. Mas eu queria só largar essa pra gente começar o nosso papo aqui. Você tá... Nossa, eu tô só aqui... Vocês não estão me vendo, né? Eu tô só aqui balançando a cabecinha e falando, é isso mesmo, concordo com você. Eu vou falar, vocês gostam de referência, né? Então vou aproveitar, vou me divertir. Eu fiz mestrado em Ciências da Linguagem. E a gente tinha uma disciplina que eu amei, que é a Filosofia da Linguagem. E aí eu fiz uma leitura que pra mim foi inesquecível, que é a estrutura das revoluções científicas, de um americano chamado Thomas Kuhn. E aí, ele traz essa noção de paradigma que a gente fica usando hoje em dia, né, de uma maneira bem ampla. Ele vai discutir isso olhando para a história da ciência. E a história da ciência não deixa de ser a história do homem, né? O homem que pensa, o Homo sapiens. Então, eu gosto muito de semiótica também, né? A semiótica norte-americana do Charles Sanders Peirce. E que é o estudo de como que as coisas significam para as pessoas. E é engraçado, porque o Peirce, para mim, assim, ele é um neurocientista avant la lettre. Então, antes de ser possível a neurociência, né? De ter equipamento possível, ele já, por observação, conseguia desvendar um pouquinho, né, desses mecanismos, e ele foca muito na questão do hábito, né, do pensamento, da ação e da geração de hábitos. O ser humano, ele é um ser social, sem dúvida, e ele é um ser de hábitos. E os hábitos, né, eles são esse centro para a ação. É muito confortável a gente fazer coisas por hábito, porque a gente não precisa pensar muito nelas, né? Elas acontecem. Onde que eu quero chegar com esse negócio, né? Então, assim, a gente vem de um hábito, né, de comando e controle, né? Se a gente pensa em trabalho de, meu Deus, longuíssima data, né?
comando e controle de política e que não vai só para o trabalho, vai para todas as relações, né? Vários níveis de política, então. Não é aquela política dos políticos de votar e eleger representantes. As questões das relações, elas são políticas, né? E então sempre houve muito essa questão de comando e controle, né? Quem manda, quem obedece. E quando a gente olha para o trabalho, pelo menos eu, no meu lugar aqui, né? O que eu vejo? Eu vi o movimento da pandemia, eu falei, cara, que legal, né? Porque isso tudo estava à nossa disposição há anos antes, né? Desse uso necessário, obrigatório, né? Para que as coisas continuassem rodando. E aí, aquela esperança maravilhosa, agora finalmente as pessoas vão entender, e agora finalmente isso tudo vai mudar, e aquele futuro que a gente tinha imaginado vai ser o nosso presente. E quando a gente olha agora, né, que acabou, eu vou falar da minha experiência particular, eu tenho certeza que em outros setores isso é muito diferente, mas para lembrar, eu sou uma profissional do ensino superior, basicamente a tendência é muita coisa voltar para exatamente onde estava. E daí a gente fala, mas meu Deus, né? Por quê? Porque as pessoas são seres de hábitos. Porque as pessoas vivem nos seus paradigmas e sair deles é um extremo desconforto, né? E na medida onde não há clareza de um novo paradigma para seguir, as pessoas ficam agarradas no velho até onde elas puderem. E quando o Thomas Kuhn estuda, então, essa história da ciência, vai percebendo, né, os desenvolvimentos científicos, inclusive em áreas suas, viu, Panda? Na física, na química e vários espaços assim, de ciência hard, que por mais que haja possibilidade de descobertas, a brincadeira é resolver quebra-cabeça. E aí, quando você começa a perceber que as peças não encaixam mais, você não quer parar e revisar teu método de resolver quebra-cabeça. Você vai dizer que esse quebra-cabeça não faz parte do teu escopo. Não é aqui, não é isso. Não. E aí o que acontece, né? Quem tá nessa há muito tempo não permite que quem tá afim de revisar o método e falar, não, mas dá pra gente abraçar isso aqui também, essas pessoas elas são meio que cortadas. E o que o Thomas Kuhn observou no processo dele de estudo histórico é que às vezes é necessário que toda uma geração morra para que abra-se a oportunidade de realmente haver uma renovação que não seja cumulativa na ciência, que seja realmente uma revolução científica. E é por isso que o nome do livro é a Estrutura das Revoluções Científicas. Então, qual é a estrutura que permite? É a estrutura do novo cientista, do cientista que ainda não está habituado, que ainda não está apegado ao paradigma daquela ciência. E isso é uma analogia para falar do ser humano em qualquer área da vida. Caraca! Massa, né? Não, que você abriu a porta, né? Eu falei que abriu a porta na minha cabeça aqui e já foi anotando várias coisas. Eu vou contar uns casos pra vocês aí. Tem um recente, inclusive, pra contar. E a gente nota isso em tudo na vida, sabe? Mas é difícil, porque as pessoas, elas estão em ação automática, né? O tal do hábito faz isso com as pessoas, né? E essa coisa da revisão dos hábitos, ela pega num ponto muito difícil, que é a identidade das pessoas. As pessoas ainda se identificam muito a partir do que elas fazem como trabalho, né? Porque durante muito tempo, o foco da vida das pessoas foi trabalhar. Então, se eu tiro o foco da minha vida do trabalho, o que me resta? Você me perguntou quem é a Cíntia na fila do pão, eu tentei falar de coisas que eu gosto e não exatamente do meu trabalho. E isso é difícil, nós somos muito definidos por aquilo que nós fazemos e pelos papéis sociais que a gente ocupa. E quando isso vai virando areia e vai ficando movediço, as pessoas se sentem muito inseguras. Então elas vão se agarrando naquilo que elas podem. Então essa dificuldade, ela não tem a ver com tecnologia, ela tem a ver com cultura. E a cultura tem uma velocidade ridiculamente diferente da capacidade de evolução tecnológica. Então isso gera esse impasse que a gente vê hoje, né? Por que tantas coisas regridem, né? É justamente porque bate nos valores que as pessoas são apegadas e existe uma dificuldade muito grande de se colocar vulnerável. São todas as discussões que está todo mundo discutindo agora. A vulnerabilidade, não sei o quê, né? A pessoa não precisa, peça ajuda e as pessoas não pedem. Sim, porque vem lá. Inteligência emocional. Tipo, tem vários episódios aqui que a gente já gravou sobre essas coisas, assim, tipo, de fato. Lógico, mas assim, quem que ensina esse trem? Em que momento da sua vida você aprende isso? Aonde que isso tá sendo sistematicamente colocado para as pessoas? Você vai tirar isso de onde, de repente? Num contexto em que, tipo, durante centenas de anos isso foi tudo coibido, né? Se a gente volta lá pro iluminismo, o que a gente vai falar? O que isso trouxe para nós? Antropocentrismo, eu sou o comandante do meu destino e eu preciso dar conta da minha vida sozinho.
porque, né, é assim que tem que ser. E ninguém questiona isso, né? Isso é incorporado, introjetado nas pessoas, especialmente, assim, e isso eu acho que é pior ainda para os homens. Se a gente for entrar numa questão de gênero, criação, educação, cultura, né? O que é dito para um homem, né? Que ele é forte, que ele não chora, que nananana. Então, nisso, pelo menos as mulheres têm alguma vantagem, mas elas não têm voz. Então, fica tudo no mesmo lugar, né? Exato. E no fim bate tudo lá, nas pessoas, na cultura. Desculpa o palavrão que ia dizer, né? Mas dane-se a tecnologia, porque o fato é que as pessoas não dão conta psicologicamente, socialmente, antropologicamente, né? Falando da cultura, de lidar com essa novidade toda. Então, o futuro, né? A gente falando de futuro, cara, o que nós estamos fazendo hoje para chegar naquele futuro que a gente está querendo e achando tão bonito? Não muito. Aí eu gosto de referência, não vou trazer mais mas eu gosto muito do Roman Krishnarik. Ele fala de empatia, né? Eu acho que a empatia, não exatamente a empatia, mas a compaixão, né? É o valor fundamental, assim, para que a gente mude o mundo. E tá muito difícil, as pessoas elas não têm nem autocompaixão, imagina compaixão com o outro, né? E o último livro do Roman é Como Ser um Bom Ancestral. E isso é muito legal porque, assim, eu sou fã do Yuval Harari, né? Eu amo Sapiens, eu tenho um grupo de leitura de Sapiens, a gente vai discutindo os capítulos, é muito gostoso. Quem quiser um dia participar, nós estamos indo pro 12, isso tá rolando desde quando a pandemia começou, então a gente vai no tempo que as pessoas podem. E aí a gente fala da visão histórica, né? Então o Sapiens e o Bom Ancestral, eles estão conectados com isso. A gente, como ser humano, a gente tem uma visão muito limitada do correr histórico, né? Do significado da história. A gente precisa esperar passar muito tempo para olhar para alguma coisa que está acontecendo e conseguir dar nome para ela, defini-la. E o Roman leva esse assunto para essa questão do que a gente vai deixar para os nossos descendentes. E aí ele fala do pensamento da catedral, né? Que a gente tem que fazer as coisas pensando não no que a gente vai conseguir com elas amanhã, mas no que as próximas gerações vão conseguir, né? Porque na época da construção de catedrais, às vezes a pessoa iniciava, morria, e outras tinham que terminar de tanto tempo que levava, né? Então esse planejamento, ele ia além da minha capacidade biológica, física, humana, de estar presente para ver acontecer. E as pessoas são cada vez mais imediatistas, né? E isso fica cada vez mais difícil. Então, assim, esse futuro aí do trabalho que todo mundo fala é quase um desenho dos Jetsons. Sim, sim. É uma imaginação e que enquanto a gente não entender aquilo como um foco, não sei se a gente chega nesses lugares que as pessoas almejam, sabe? Porque demanda mudança de paradigma, não tecnológico, mas cultural. E na medida em que as pessoas têm uma dificuldade profunda de olhar para si mesma, de se desapegar de certas crenças e valores, porque as crenças são as bases dos atos, né? Quem explica isso é o Percy. E se a minha crença é a base de tudo que eu faço e eu acredito numa coisa e estão dizendo outra, eu vou lutar contra essa palavra que tá, né, me, entre aspas, agredindo a minha base de existência. Então é uma luta cultural e muito sem clareza, as pessoas não percebem, entende? Ela é muito tácita. Caramba, eu anotei várias coisas aqui, de tudo que você trouxe, acho que eu vou resgatar alguns pontos e vou tentar encontrar alguns exemplos pra gente discutir, assim. Vamos lá. Essa parada da catedral e das gerações eu achei muito, muito interessante pra gente falar, porque é um pouco do sentimento que eu tenho do que tá pra acontecer no futuro. Inclusive, um próximo episódio que eu pensei sobre esse tema, do futuro do trabalho, não vai falar sobre o futuro do trabalho, vai falar dos trabalhadores do futuro. Quem são as pessoas que vão estar trabalhando nesse futuro? Então eu queria muito, vou encontrar pessoas aqui pra gente falar, pessoas que vão entrar no mercado de trabalho nos próximos anos, pessoas que vão... Quem são essas pessoas, assim? Porque a minha leitura, quando você fala dessa geração... Tenho dó delas. É que a minha leitura é que a gente vai ser... Nós corremos o risco de sermos aqueles gestores e gestoras de 60, 70 anos, que são os que a gente critica hoje. Meu Deus, que medo. Que pra nossa visão estão no paradigma do passado. E a gente vai ficar apegadas nesse novo paradigma, ou nesse paradigma atual, enfim, porque de fato isso talvez mudou um pouco das nossas crenças, nossos valores comparado com uma geração anterior, mas a gente não desenvolveu a capacidade de mudar necessariamente para um próximo paradigma. E talvez a próxima geração vai chegar criticando esse paradigma que a gente está estabelecido, e se a gente não tiver capacidade de ir além, a gente vai ficar. Nós seremos os dinossauros apavorados do Lehman, né? Nós seremos os próximos dinossauros apavorados, mesmo que a gente ache que não. Não, peraí. Porque tem a tecnologia, tem todo esse olhar, mas se a gente não desenvolver a capacidade
de conseguir evoluir ou continuar emergindo junto com o que está surgindo, a gente, de fato, nós seremos os próximos dinossauros apavorados, assim, né? Você resumiu agora por que as pessoas falam tanto que é necessário aprender a aprender. É isso. E só que no discurso não adianta, né? A gente tem que fazer isso acontecer na prática. E se as nossas empresas ainda estão falando de produtividade de uma forma super local, isso nunca vai ser promovido. E como é que a gente muda esse hábito, assim, né? Então, é aprender a aprender. A gente tem que viver com experimentos, uma organização que aprende, né? Ou tipo, cada coisa que a gente faz é para gerar um aprendizado, não um resultado. Não, peraí, o nosso paradigma é de resultado ainda. Boa parte das empresas só quer saber de resultado. Esse espaço de aprendizado ainda é muito novo. Então, se a gente achar que o futuro do trabalho é o desenho dos Jetsons, é tecnológico, eu acho que a gente vai continuar nos arregando cada vez mais nessa nossa crença atual. E vai impedir com que a gente consiga lidar com esse futuro que vai emergir, assim, né? Qual é o exemplo disso que eu lembrei? Eu tava tomando café aqui pertinho de casa, que a Cintia deu a letra, né? Eu gosto de café, gosto bastante de café, então eu sentei ali, eu, a minha esposa e a pequena, nós tava lá, tomando um cafezinho. E sentaram 2 pessoas do nosso lado, numa mesa do lado. E elas falaram bem alto, então eu tava escutando a conversa. Eu não conseguia me concentrar, porque eu ficava escutando a conversa dessas pessoas, assim, né? E eu sou fofoqueiro nisso também, viu? Sentou perto de mim, tá falando alto, eu vou ouvir a sua conversa. Eu não consigo desligar. Eu vou ouvir a sua conversa. E a conversa tava num ponto em que a pessoa, que era alguém da academia, do contexto de psicologia, pelo que eu entendi da conversa, eu cheguei nesse ponto, assim, né? Que ela tava falando sobre o artigo que ela tava fazendo e que ela recebeu críticas por não colocar claramente o recorte de gênero, classe e raça na sua análise daquilo que estava acontecendo, assim, né? E daí eu fiquei pensando, Jesus amado, quanto da nossa ciência foi eurocentrada, assim, por tanto tempo, e você, no século XXI, acha que é estranho alguém te dar um feedback que você precisa colocar o recorte do que você está analisando? Cara, não representa a população mundial, não representa vários grupos de pessoas, tipo, e ela tava ainda nesse paradigma antigo, tipo, não, mas isso vai tirar o peso, olha só, o paradigma do resultado, isso vai tirar a relevância do meu artigo. Essa foi a expressão que a pessoa usou. E, gente, eu tô julgando o real aqui, porque é meia fofoca, né? Eu tive que pedir mais um lanche pra poder ouvir o resto da história da fofoca, porque eu precisava saber o fim dessa conversa. Mas a gente chegou nesse ponto, assim, daí eu fiquei pensando, olha só, ela tá muito mais preocupada, essa pessoa tava muito mais preocupada com a relevância da produção do conteúdo dela, que é um paradigma muito mais de resultado, relevância pra ela, né? Desculpa, não é relevância. Porque, tipo, a relevância seria, de fato, ela colocar um belo recorte. Claro, isso é ciência. Pra mostrar evidentemente o que ela tá analisando. Exatamente, isso é ciência. É aquela essa história que você falou do quebra-cabeça, né? Fala, não, peraí, o meu quebra-cabeça é outro. Essa peça aqui é outro quebra-cabeça, não é esse. Não é revisar aquilo que tá fazendo, sabe? Você não sabe o que você tá falando. Exato. E se a gente tá falando isso pra uma pessoa que tá na academia, de um tema com psicologia e tudo mais, imagina na gestão das nossas organizações, no dia a dia do que a gente faz nas nossas empresas. Sabe, tipo, cara, é isso, o futuro exige que a gente olhe pro nosso estado atual de forma consciente e crítica, né? E que a gente comece a tirar o ego da parte central da história e entender que o ego é só mais uma peça-chave, assim, e que ela faz parte, né? O ego faz parte daquilo que a gente constrói, mas ele não é tudo. Então, enfim, acho que a gente foi viajando um monte de coisa aqui, porque a Cintia falou, a gente já gravou no Ponto Elefante sobre Reinventando as Organizações, a gente fala bastante sobre isso também, sobre paradigma, sobre ego e tudo mais, lá. Acho que a gente faz uma boa crítica, mas o futuro vai depender disso, vai depender dessa nossa capacidade de olhar pra isso de forma consciente, assim. Então não é sobre tecnologia no trabalho, não é sobre metaverso, gente. Tipo, não é só sobre isso. Vai ter esse tempero? Claro que vai ter esse tempero, porque o nosso salto tecnológico tá cada vez mais curto, né? Isso que a gente tá falando. Tipo, eu gravei um episódio com o Rafa Cáceres, que é um amigo nosso, que saiu no Love the People. Ele já deve ter saído desse episódio. E o Rafa conta a história dele no universo da tecnologia, de quando ele começou com internet de escada, na época que ele programava os negócio HTML. E ele foi contando essa história e a gente falou, gente, isso é de 20 e tantos anos atrás. E o que a gente teve de salto tecnológico do ano passado pra esse, nem se compara com aquilo que aconteceu, assim, né? Então a gente sabe que esses saltos estão ficando cada vez mais curtos. Mas não é só sobre isso, né? Nunca é só sobre isso. Toda essa questão social que você trouxe, né, Cintia, como essa nossa cultura e nossa organização social reflete na organização e na estrutura das nossas empresas. Sim. Sabe? Como é que essa dinâmica do comando e controle que ainda tá viva, ela vai continuar representando boa parte da hierarquia das pessoas enquanto a gente não quebrar e não passar desse paradigma, assim. Então, logicamente, vai ter
muita coisa diferente, mas é isso que a Cíntia falou, é a cultura representando. No final é sempre sobre as pessoas. Você está falando de uma organização, você está falando de uma instituição, você está falando de uma sociedade, uma coisa. Lá no fundo, quem é que faz uma empresa? Tipo isso aqui já que eu tô falando, todo mundo já escutou em alguma vez, sim, né? Sim. Quem faz as coisas são as pessoas. Se você quer mudanças, você tem que mexer com as pessoas e não com as coisas. Claro que as coisas ajudam, contribuem ou atrapalham, mas elas nunca deveriam ser o foco das mudanças. Metaverso. O que adianta ter o metaverso se a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente faz no fora dele, igual? Saiu lá a notícia da cara que passou a mão na bunda da menina, não sei o que, lá no metaverso. Ai, meu Deus, gente, sério? Ser humano. Juro, depois saiu num jornal aí, eu dei risada. Falei, homem, mulher, qualquer lugar, real ou virtual. Gente, as pessoas continuam as mesmas, sabe? É muita ilusão você achar que uma tecnologia, ou a menos que isso vá mexer realmente com as crenças e os hábitos das pessoas. Você vai mexer, ela fazer uma mudança neurológica. Fora isso, cara, se você não olhar para as pessoas, não sai. Eu dei uma geral sobre o tema, assim, uma pesquisada sobre o que está disponível facilmente. Eu não fiz uma pesquisa aprofundada, assim, mas eu dei uma olhada no que está disponível facilmente sobre o futuro do trabalho, né? Eu pesquisei, famoso Google, coloquei ele no Google, futuro do trabalho, vamos ver o que surge disso, assim, né? E eu dei uma olhada em alguns desses itens antes desse nosso papo aqui, e eu fiquei impressionado como a maior parte dos artigos que eu encontrei na internet falam só sobre modelo de trabalho dentro das organizações, falam sobre questão de horário, questão demográfica, tipo, que as pessoas não estarem mais no mesmo lugar, escritório, onde você quiser, sobre desenvolvimento tecnológico e sobre uma globalização da economia. O assunto sobre o futuro do trabalho percorre basicamente isso, assim. E daí eu fiquei refletindo um tanto sobre onde é que eles colocaram o olhar sobre as pessoas dentro dessa visão, assim. Ele, pra mim, parece tão distante, parece que é uma coisa, me pareceu uma coisa muito mais certa, inclusive, do que do futuro. Porque todos esses pontos que a galera trouxe, pra mim, não são o futuro, são o atual, o momento atual, assim. O mundo já tá vivendo isso. Tá, e assim, o mundo, vírgula, várias bolhas do mundo, né, gente? Total, perfeito. A gente tá falando aqui de um recorte das pessoas que trabalham com conhecimento, ponto. Perfeito. Tá bom, então o futuro do trabalho é relacionado à geração de conhecimento, etc e tal. Então vamos olhar para as milhões de pessoas que não tem nenhuma conexão de internet decente. O que vai sobrar para elas fazerem? É a pessoa que tá dentro da bolha, que fica imaginando qual vai ser o futuro dela, e daí fica tentando encontrar os seus caminhos, e daí conversa com o outro e fala, eu acho que isso funciona, legal. Sabe a profecia autorrealizadora do Keynes? A profecia não, né? Do Keynes é o concurso de beleza, mas a profecia autorrealizadora é isso. O mercado que isso acontece muito é o da moda, né? Então se juntam lá os birôs de tendência, falam das cores e não sei o que lá, daí o que acontece? Então a indústria de fiação vai fazer fio daquela cor, então a indústria de tecido vai fazer tecido daquela cor, então quando sair roupa vai ser daquela cor. E olha, a gente tinha dito que ia ser verde abacate. É ótimo isso. Tipo, entendeu? Sim. É meio uma roda de hamster às vezes, sabe? É claro que a gente percebe o potencial da tecnologia, mas é que ela nunca anda sozinha. E assim, como é tudo muito complexo, quem é o infeliz que tem noção com condições de criar uma percepção de panorama e projetar esse panorama sozinho, com clareza do que vai impactar? Socialmente, culturalmente, politicamente, economicamente, tecnologicamente, ambientalmente. Isso aí é um trabalho de um coletivo. Tentar entender o que pode ser esse futuro. E outra, né? Esse futuro vai ser o que a gente construir com o que a gente está fazendo agora. Então não adianta ficar... porque pode. Possibilidades de futuro, cara, eu acho que são... Nossa, muitas. A pergunta é para onde que nós estamos indo fazendo o que nós estamos fazendo. Sim. E o que nós estamos fazendo é hoje, não é amanhã. Né? Então, assim, às vezes essas discussões sobre futuro, elas são, assim, sabe, conjecturas, enfim, e que, assim, só o fazer de hoje vai dizer, né, se essas previsões estavam certas. E eu não sei se as pessoas estão vendo isso com tanta clareza, né? Eu acho que a pandemia é um exemplo disso. Então agora foi, agora não, as pessoas voltaram. Deram 15, 20 passos para trás. Tem gente que nem entrou nisso. O período todo passou. Então, assim, não existe, né? Não tá todo mundo no mesmo lugar. Então, na medida em que não tá todo mundo no mesmo lugar, qualquer discussão sobre essa que não considere todos os lugares, ela é uma discussão complicado de dizer assim, não vai ser isso ou se vai ser aquilo. Acho que a gente precisa falar, né? Não tô dizendo que a gente não precisa pensar sobre isso.
Mas acho que a gente tem que cuidar com essa coisa. Não, é aqui, é ali, é lá, porque, cara, ninguém tem a menor ideia. Algumas coisas são um pouco óbvias, né? Mas fora essas... O meu sentimento me leva um pouco pra teoria U lá do Otto Scharmer, né? Ah, pode crer. A gente também gravou lá no Pontos Elefantes, uma temporada só sobre esse livro, que o meu sentimento é que é de fato naquela camada superior da recuperação, né? Do download, assim, que a gente simplesmente segue por esse padrão do passado. Alguma coisa deixou isso aqui turbulento, o máximo que a gente fez foi fazer de uma forma diferente ou acelerar algumas coisas que a gente já estava devendo, teoricamente, assim, né? Pensando nesse futuro. E quando as coisas se estabilizam minimamente, a gente volta para esse estado de que a gente permanece nesses padrões do passado, assim, né? E que talvez a nossa incapacidade atual é de aprofundar até esse estado de presença, que vai trazer possíveis discussões como essa, assim, sabe? Sentido tipo, tá, mas isso é uma bolha, é uma super bolha que não representa a nossa sociedade como um todo. E que impacto que a gente quer causar? A gente quer ficar nesse impacto só de mercado, economia, negócios, ou a gente quer impactar a vida das outras pessoas que vivem nesse planeta que é totalmente finito, assim, sabe? Então, como é que a gente... Talvez o futuro seja essa capacidade, desenvolver essa capacidade de sair dessa camada de recuperação e a gente chegar nesse profundo conhecimento do eu e de presença no mundo que a gente tá hoje, assim, né? Acho que talvez seja uma revolução um tanto nesse sentido, assim, porque ela vai nos capacitar a lidar com aquilo que vai emergir. Porque, de fato, a gente não consegue ditar o que vai emergir, mas vai nos dar capacidade para lidar com isso, assim. Assim, o que eu vejo que trava muito esse processo é o sistema econômico, né? Porque ele não é só econômico, né? Ele é político e social ao mesmo tempo. E ele é focado em produção, em resultado, em número. Então, assim, por mais que as pessoas tenham extrema boa vontade de tentar focar em outras coisas, para elas subsistirem, elas continuam precisando responder a esse sistema. E isso atrasa muitas coisas e, assim, isso muitas vezes não tem como solucionar, pelo menos não agora. Então, por isso que é muito mais fácil fazer inovação incremental, né? A nossa base de aprendizagem, ela é aquilo que a gente vive, que a gente tem à disposição. Então, a gente monta em cima daquilo que a gente conhece, né? O ser humano tem um sério problema com o desconhecido, né? Onde está o espaço seguro, realmente seguro, para eu poder experimentar coisas muito diferentes? É difícil construir isso, sabe? E isso, quando dá para construir, geralmente são essas bolhas, né, muito pequenas, porque tá tudo interligado e as pessoas querem separar as coisas, né? Olhar para isso sem considerar outras questões, outros aspectos do contexto. Eu acho que esse entrave todo não é falta de vontade, sabe? É falta de infraestrutura mesmo, né? Porque a gente reclama do paradigma, né, do capitalismo, mas ninguém ainda encontrou uma outra solução. E por isso a gente continua respondendo a esse sistema. A gente, tá meio que preso, assim, numa armadilha. A gente tá no loop de reforço, né? Daquilo que é hegemônico, assim, que mantém a gente dentro desse lugar, assim. Mas eu acho que, enquanto você foi falando disso, eu fiquei pensando que as nossas organizações atuais, ou boa parte das organizações, ou característica, sei lá, mais hegemônica das organizações, não tem espaço pra esse reconhecer ou expressar o seu próprio eu, assim, né? E entender como essas conexões profundas vão estabelecer o futuro. Porque é elas que vão estabelecer o futuro de fato, assim. Elas que serão utilizadas para construir esse futuro que vai emergir, assim. E talvez o que a gente viu como revolução, pensando nas empresas de tecnologia e startup, nessas últimas décadas, assim, talvez uma próxima revolução seja das organizações mais humanas, né? Das que permitem as pessoas se conectarem e se expressarem. Olha. E elas vão trazer, talvez, estruturas e trabalhos novos que as empresas que estão nesse paradigma atual não têm nem a capacidade de atuar, muito menos enxergar e prever isso acontecendo, né? Porque ela vai emergir, simplesmente, assim. Eu adoraria ver essas aceleradoras e esses investidores anjos e todas essas pessoas que têm condições investindo não em mais números, mas em mais condições humanas, né, de troca e pensar o coletivo e de aprender, porque é isso, assim, aonde é que tá indo, né, um monte de recursos para dar essa segurança de arriscar? Não tá indo para isso que tá focado em pessoas, né, tá alimentando, é perfeito, você fez uma leitura, é isso, para mim é isso, sabe? Onde que tá indo o esforço? Tá indo para um lugar de continuidade do que não tá indo para um lugar de grande mudança. Tem movimentos, claro, né, meu Deus, tá cheio de gente se mechendo para isso. Achei.
mas não o suficiente ainda. Esse negócio do hegemônico faz muito sentido, né? Como ele não é parte principal, ou talvez não esteja ainda cutucando esse padrão hegemônico que a gente tem, talvez ele ainda fique meio que escondido, ou fica tipo assim, é uma empresa talvez pequena, uma empresa que, eles só olham para um propósito, não vão disputar mercado, né? Porque essa visão super mercadológica ainda e tudo mais, mas pensa a partir do momento em que as pessoas que você precisa para sua empresa acontecer decidirem que elas não querem mais esse tipo de trabalho. Elas querem trabalhar numa empresa mais humana. Será que essas empresas ainda vão continuar sendo pequenas e o propósito delas vai continuar sendo irrelevante? Ou talvez as novas pessoas que vão vir para o mercado de trabalho vão estar muito mais conectadas com essa questão de propósito, com essa questão do verdadeiro eu, com essa questão de diversidade de verdade, não uma diversidade forçada porque o mercado exige, sabe? Mas, enfim, eu acho que existe uma geração nova vindo, e acho que eu repito pra gente não cair nessa cilada, de que a gente daqui a 20 anos fale, eu sou um dinossauro apavorado, como o Lemon falou, assim, sabe? Tipo, a gente tem que encontrar um caminho diferente pra não cair nesse lugar, assim. E isso depende de muita desapego e reconstrução de si, né? Uhum. E é uma das coisas mais difíceis, né? Você se desfazer daquilo que você, né, tem de tão caro pra você mesmo, né? Que te faz se reconhecer e tal. Por isso que é tão desafiador, né? Veja a quantidade de pessoas com problemas de saúde mental e tudo mais, né? Isso que você falou, né, a gente vai vendo, né? Os meus alunos, por exemplo, né? Eu vou ficando velha, os meus alunos têm sempre a mesma idade, né? Eu tô 15 anos ali, eu dou, por exemplo, planejamento de comunicação, faz, sei lá, 11, 12 anos. Então, eu vou ficando velha e os meus alunos entram sempre naquela idade. 18, 19, 20. E a gente vai vendo que eles já têm outros valores, né? Uhum. E é na medida em que isso vai acontecendo e que, então, olha o tempo, é um processo de gerações. Por isso a ideia da catedral do Krishnari que me agrada, sabe? Porque ela parece muito explicativa dessa questão. E a coisa da gente ser o dinossauro apavorado, se a gente pensa, né, nessa dificuldade, né, de desprendimento, é meio que inevitável quase. É uma luta interna, né, e muito suporte terapêutico para você não ficar tão para trás. É isso. Então você tem que querer muito, é um esforço cognitivo, é um esforço psicológico, é difícil, gente, é um desafio. Esse era a leitura que eu queria perguntar, talvez eu queria que se você pudesse aprofundar um pouco mais, assim, porque você vive isso de fato, né, a mudança da geração acontecendo na sala de aula. Nas organizações, às vezes a gente leva um tempo pra ver essa mudança acontecendo, porque às vezes ela leva, tipo, década, talvez, assim, sabe? Porque pensa, eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com 16, mas eu entrei no mercado de trabalho, tipo, da minha profissão, de fato, com 20 e pouquinhos, assim, né? E agora eu tô com 34, então significa que eu vi uma mudança na última década. Eu vivi essa mudança da última década. Mas pra mim é uma mudança de fato, década, assim. Porque eu ainda vejo comportamentos muito parecidos com aquele que eu entrei no mercado de trabalho e ainda acho que vai durar por muito tempo. Eu vejo pessoas novas entrando no mercado de trabalho, mas elas não influenciam, né? Porque pessoas que acabam chegando, elas não chegam em cargos de liderança, elas vão amadurecendo, vivendo, crescendo, se desenvolvendo, ficando mais velhas, e daí elas vão chegar nesse lugar de liderança. Então, ou elas vão ser conformadas por aquele padrão que já está acontecendo, ou as pessoas de fato conseguirem sair disso, elas vão levar talvez uma década para mexer em alguma estrutura e que de fato represente numa nova organização e que traga pessoas novas, enfim, que continue com esse ciclo, assim, né? Mas dentro da sala de aula você vê, tipo, gerações diferentes passando, assim, né? Porque é isso que você falou, você tá ali, o tema tá ali e as pessoas vão mudando. A cada ano elas mantêm a mesma idade, só que vai vindo uma geração nova, né? Sim, é muito interessante. Às vezes é um pouco assustador também, né? E porque não é só... a gente vai percebendo também os vários aspectos, né, que diferenciam essas pessoas, né? Eu trabalhei em várias instituições diferentes e acabava abarcando perfis sociodemográfico-econômicos diferentes de pessoas também. Então, você vê muitos universos paralelos acontecendo ao mesmo tempo. E isso é incrível, né? Por isso eu amo trabalhar com comunicação, porque já existe um perfil de pessoas que buscam por essa área que já é de um pouco mais abertura. Eu penso que em outras áreas, o que eu vejo acontecendo com as minhas, eu chamo eles de criança, tá? Mas com as minhas crianças, eu acho que em outras áreas talvez não aconteça da mesma forma, né? Então a gente é um pouco mais afeito a experimentar as mudanças do que pessoas que têm outros interesses, né? De um modo geral, pelo amor de Deus, né? Sempre relativiza, né?
mostrando um recorte aqui do que eu vejo. E tem de tudo, entendeu? Só que ao mesmo tempo, né, depois que passam lá 15 anos disso, você percebe assim, nossa, tinha uma época que ficava mais ou menos por aqui a questão. Aí agora mudou, agora o negócio fica mais ou menos por aqui. Então você vai ver, mas isso é tão gradual e isso é tão misturado com gente que ainda tá lá naquele lugar e com gente que tá muito à frente, sabe? Então, assim, é isso que a gente tem. A gente tem pessoas que estão em todos esses pontos, né, de reflexão e pensamento, entendimento e buscas e tudo mais. Tem gente que ainda quer a noção de status clássica, de vou adquirir coisas, e aí agora com essa, né, as mudanças tem algumas que são inevitáveis, por exemplo, né, eu vejo pessoas... que, meu Deus, elas estão assim... Precisa fazer detox de rede social. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Que a pessoa fica tão oprimida por um recorte de vida de pessoas que ela nunca viu. Eu falo, gente, só que a realidade é real para aquelas pessoas ali, entendeu? É tão real que impacta profundamente a vida delas. Pessoas fazendo cirurgia plástica para reduzir o tamanho do nariz para ficar bonito na selfie. Porque por conta da câmera, né, do ângulo da lente, o nariz aumenta 20, 30%, e daí a pessoa, tipo, tem um nariz normal, mas ela precisa mais fino, porque para ficar bonito na selfie, e não na vida real. Eu ouço falar de alunos que, super se conversa no WhatsApp, no não sei aonde, não sei o que lá, quando se encontra na sala de aula não dá nem oi. Isso é assustador. Ontem não era assim, agora é, né? Então, ao mesmo tempo que tem mudanças absurdas e profundas e rápidas, tem outras coisas, cara, que o tempo passa e continua tudo igual. Então, é tudo tão complexo. Eu acho que uma das grandes palavras disso tudo, né, que a gente sempre precisa lembrar, é do complexo. O complexo não é fácil de resolver. O complexo não tem uma única solução. Então, quando eu vejo essa criançada toda, né, cara, isso aí que a gente discute, eu não sei quando que a gente vai ver, sabe? Desse jeito, assim, que as pessoas colocam e tal. Eu acho que vai ter lugares e espaços onde isso, inclusive, já está acontecendo. Sim, total, com certeza. Mas pra quem? Aí é que são elas. E aí, justamente, claro, o que acontece? Provavelmente essas são as pessoas que vão influenciar as outras. Então, por essa influência, daí vai indo. Mas até que você atinge isso de uma forma que é verdadeiramente global... enfim, eu não sou uma pessoa desesperançosa, por favor. Mas é muito pelo contrário, senão você não levantava da cama de manhã. Eu acredito no poder das microtransformações, mesmo, porque se não fosse isso, eu já tinha largado a toalha e, sei lá, nem sei. Mas que as coisas, assim, a gente não pode, sabe, pensar numa resposta simples, porque seria muita ingenuidade, sabe? Então, eu acho que esse ponto que você trouxe, esse finalzinho, faz muito sentido pra mim. Eu acho que tá, talvez, dando uma luz de uma característica do futuro, talvez, que é o fato de que essa referência do futuro vai ser descentralizada também. A gente fala de descentralização de várias coisas, né? Então, esse padrão hegemônico que a gente ainda vê no mercado de trabalho, nas organizações e tudo mais, é deixar dele ser hegemônico, ele ser descentralizado. De repente, você vê um agrupamento diferente aqui, um agrupamento diferente lá, porque é isso que a gente falou, né? Existem várias bolhas, né? Vários universos acontecendo nesse paralelo, só que a gente lê um padrão na sociedade, né? A gente verbaliza, a gente confirma, a gente reafirma esse padrão, mesmo que ele não seja o principal. Existem várias outras formas no mundo inteiro, só que a gente reafirma, né? Então, se a gente simplesmente dividir o planeta, né, em oriental e ocidental, a gente já vai ver características nisso, sabe? Tipo, um pequeno recorte. Isso, oriental, ocidental. O que muda? Muda muita coisa. Então, a gente tem isso, só que a gente reafirma, a gente continua reafirmando um padrão dentro das organizações sobre o que é importante, a gente reafirma valores sobre o que é resultado de fato, o que é sucesso. Tudo isso a gente vai no nosso discurso reafirmando, assim, né? Talvez seja essa ferramenta para impedir que as pequenas coisas possam emergir. Exatamente. Então, quanto mais a gente descentralizar essa leitura sobre organizações, melhor vai ser o espaço para que elas possam ter a sua visibilidade, talvez. Porque elas já existem. Sim! A gente se encontrou no canal do Telegram, não foi? Eu e a Cíntia. A gente se conhece há alguns anos. Ela foi professora da minha esposa. E daí a gente é amigo há bastante tempo. E de repente eu entrei no canal do Telegram para discutir era um rolê diferente lá, de economia colaborativa e vários negócios assim. E daí eu cheguei lá nos membros, tava lá, Cíntia, tava ela lá junto. Eu falei, é bem o rolê da Cíntia. E esse rolê existe, né? Ele não tá oculto, ele existe. Ele tá aí, tem um monte de gente fazendo isso, tem um monte de gente vivendo isso, experimentando isso e tudo mais. Só que a gente não fala deles nos nossos padrões de reconhecimento das organizações, né? Quer ver o impacto que isso tem? Eu sou professora de teorias da comunicação também. Uma das teorias mais contemporâneas que existe é da espiral do silêncio. É de uma alemã, a Noelle Neumann. O que ela explica?
quando alguma questão é afirmada e reafirmada, independentemente dela ser verdadeira ou não, ela se torna cada vez mais dominante. É o efeito Mateus, né? Quem mais tem, ainda mais lhe será dado, quem nada tem, ainda mais lhe será tirado. Então você imagina essas coisas na mídia. As pessoas estão falando no grupo do Zap, estão falando no canal do Telegram, estão falando na televisão, estão falando no Instagram, estão falando nos cafezinhos, estão falando. Então, assim, as coisas são incorporadas como verdades, e aí a gente volta para um outro lugar, para o mesmo lugar de sempre, que é o ser humano e a necessidade dele de se sentir pertencente. Uhum. Então, se você tem uma opinião diferente, primeiro que você vai ser abafado por esse movimento de reverberação infinita, né, daquela coisa que a hegemonia está afirmando, então você já perdeu voz. Depois, você quer se sentir parte das coisas. Então, você pensa, eu devo estar doido, eu estou viajando. Só pode ser, entendeu? Só sou eu aqui. Então, tem alguma coisa errada comigo. Porque, né, tá ali, ó. A gente tem essa mania de padrão. E é complicado isso, porque tem padrões, claro, só que tem padrões e não padrão. Só que um padrão desses, ele vai sendo reafirmado e ele vai oprimindo a possibilidade de outros padrões emergirem. Então, você descreveu uma prática ali, né, uma experiência empírica, né, de universo empresarial, a teoria da espiral do silêncio, porque é isso que acontece. A pessoa, primeiro, quando ela fala, o outro que pensa diferente, que não é outro, são vários, ele já rechaça. Uhum. Depois, a pessoa não quer se sentir isolada. Então, ou ela não fala mais sobre o que ela pensa, ou ela resolve largar esse pensamento e ficar naquilo lá que, sabe, ela desiste. Então, a tendência da hegemonia ser mantida, a partir, né, de todos esses canais de mídia que a gente tem à disposição, é muito forte. Ao mesmo tempo, são esses novos canais que abrem espaço para essas vozes divergentes. Só que, quando a gente tem sistemas de mídia que são hegemônicos, que não são pluralistas, essas vozes acabam ficando nos guetos delas. Então, essa dinâmica ela é muito reforçada pela dinâmica de comunicação social que a gente tem também. Então, tá ali, mas ninguém fica sabendo. Por quê? Porque tudo é recorte. O jornalista é imparcial. Que é imparcial o quê? Ele é um ser humano, na medida em que ele é ser humano, na medida que o veículo tem interesses comerciais, não sei o que lá. Tem recorte, sempre vai ter recorte. Só que a pergunta é, esse recorte privilegia quem? Aí, pronto. Na hora que você responder isso aí, você já sabe para onde as coisas vão. Então, gente, o futuro do trabalho não é um futuro. Isso é uma coisa que a gente tem certo, não é um futuro. A gente nem sabe exatamente para onde ele vai, porque ele depende de tantas coisas que a gente foi abrindo essas portas aqui. E eu fiz essa lista enquanto a Cíntia foi falando todas as referências que ela trouxe aqui. Eu fiz a minha listinha, vocês já sabem que ela vai estar lá no backstage, k21.link/LoveTheProblem. Tem vários pontos aqui que eu acho que vale muito a gente explorar, assim, episódios específicos, assim. Então eu vou deixar esse convite para vocês trocarem feedback com a gente. Manda mensagem lá no Telegram. Diz um pouco do que vocês pensaram, se concorda, discorda. Eu já falo pra todo mundo, fala assim, entra no Telegram, às vezes rola uma mensagem, Cíntia, do tipo, Panda, eu concordei muito contigo nisso que você falou, tá? Eu falei, mas o que você discordou? Também é bom, eu quero continuar o papo aqui. Eu adoro saber também. Você não tava lá pra discordar, então discorda aqui, aproveita. Me conta! Ou a gente grava um episódio com você também, tá tudo certo. Vamos trazer esse outro ponto pra mesa, pra discussão, assim, né? Mas eu acho que foi um belo começo pra esse assunto aqui no Love the Problem. Eu acho que a gente tem muita coisa pra explorar ainda, e eu saio com o sentimento de que a gente abriu essas portas, assim. Sugiro que você, que tá ouvindo a gente, talvez ouça esse episódio novo daqui a algumas semanas, assim, fala... Talvez mudou um pouco da sua visão daquilo que viveu nesse período? O que esse futuro de 2 semanas curto, assim, mudou? Que paradigma diferente você olhou? Que padrão diferente você percebeu acontecendo? Que reforço e tudo mais? A gente fala de teoria de sistemas aqui, de complexidade e tudo mais. Esses são vários itens que vão fazer parte dessa estrutura, dessa complexidade que a gente vive no dia a dia das organizações, assim. Então, enfim, acho que tem bastante coisa pra gente pensar e refletir e talvez deixar emergir algumas coisas novas que tem dentro do nossos Deus verdadeiros. E aí, Cíntia, você quer falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado? Aproveita, a gente tá indo pro fim, mas aqui você tá em casa, fica à vontade. Eu quero agradecer por poder falar de coisas assim que não existem muitos espaços para poder trocar sobre isso, assim, são conversas que não giram muito no meu dia a dia, mas que são bastante importantes, me perpassam a cabeça muito, muito, muito. Então queria agradecer por poder trocar contigo sobre isso, porque eu acho que a gente tá sempre junto, mas esses momentos, assim, eles não são tão fáceis
de acontecer, né? E é sempre bom quando acontecem. Eu queria lembrar que eu falo de um lugar muito específico, né? Vocês estão só me ouvindo. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero, que vive na melhor região do país. Eu fui criada numa família desestruturada, mas com uma excelente educação. Eu fiz faculdade, eu fiz especialização, mestrado e doutorado. Então, eu tenho um lugar de fala muito pontual. Então, eu tenho certeza que muitas coisas extremamente importantes sobre essa questão nem passaram perto das coisas que eu trouxe. Então, se tiver alguém aí com um outro lugar de fala que puder agregar, vai ser muito bom. E eu vou amar ouvir. É isso aí. As portas do Love the Problem também estão abertas a você. Fala com a gente lá no Telegram. Procura a gente. Eu acho que esse recorte que você trouxe, Cintia, é bem importante. A gente já falou várias vezes, quando a gente fala, especialmente quando a gente fala sobre diversidade aqui no Love the Problem, mas eu sempre tento trazer esse ponto, né? A gente precisa claramente trazer que sempre existe um recorte de raça, de gênero, de classe. A gente precisa trazer consciência pra isso, assim, porque senão a gente vai reforçar cada vez mais um padrão que representa um recorte muito específico, que muitas vezes faz parte de um sistema que é um tanto opressor. Então, a gente precisa encontrar uma forma de sair e ter consciência sobre esse recorte é extremamente importante. Então, obrigado por ter trazido isso aqui pra gente no finalzinho. É isso, gente. Temos um episódio. Nos vemos no próximo Love the Problem. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.